Olá pessoal, vamos ver a integração por partes. Então a integração por partes ela tem uma analogia com a regra do produto lá nas derivadas. Então ela vai servir, por exemplo, para resolver integrais que tem um produto, por exemplo, x cosseno de x dx. O outro exemplo é x ao quadrado é elevado a x dx. Então essas integrais elas têm um produto aqui e entre as funções, e a gente vai usar a integral por partes para resolver esse tipo de integral. Então vamos fazer uma dedução, inclusive a dedução dela, da fórmula que a gente vai obter, ela parte da fórmula da derivada do produto. Então aqui, para reduzir a notação, eu vou colocar apenas f e g, mas vai ser f de x e g de x. Então aqui a gente tem a derivada do produto, então a gente deriva a primeira, multiplica pela segunda, aí mais, repete a primeira e multiplica pela derivada da segunda. Então essa é a regra do produto. E o que a gente vai fazer agora é isolar esse termo. Então a gente vai colocar ele para o primeiro membro. Então vai ficar escrito dessa forma, que vai ficar f vezes g' de x, aí igual. Então aqui no caso, no segundo membro, vai ficar a derivada do produto, f vezes g', aí menos f' vezes g. Agora nós vamos aplicar a integral em todas as parcelas, aí em ambos os membros. Então vai ficar integral de f g' de x dx, aqui integral da derivada de f vezes g dx, e aqui a integral de f' g dx. Então, continuando, nós vamos ter integral de f vezes g' dx igual, aí observe que aqui é a integral da derivada de uma função, vai ser a própria função, no caso aqui a função vai ser f vezes g, aí menos a integral de f' vezes g dx. Agora nós vamos chamar a função f de u, e esse termo aqui, g' dx, a gente vai chamar de dv. Então nosso u vai ser a f e o nosso dv vai ser g' dx. Então se a u é a f, então a du, se a derivada, vai ser f', aí no caso aqui eu vou derivar em relação a x, f' dx. E aqui eu tenho o dv, eu vou querer o v, então aqui a gente aplica a integral da derivada da função vai ser a função. Então nós vamos ter esses termos e vamos substituir aqui nessa igualdade. Então, substituindo aqui, nós vamos ter aqui a integral de u, que é a f, aí g' dx é dv, igual, agora a f é u, aí vezes a g é v, então vai ficar u vezes v aqui, aí menos a integral, agora f' dx nós temos aqui, então nós temos esse termo f' dx, que é o du, e o g vai ser a v, então aqui vai ficar v, aí f' dx é o du, então vai ficar v du. Então nós temos dessa forma a fórmula da integração por partes. Então essa fórmula diz que a integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Vamos ver agora um exemplo. Então vamos calcular aqui a integral de x
elevado a x dx. Aí observe que a gente vai tentar colocar nessa forma. Então a gente tem que escolher uma função para ser a u. No caso aqui vamos escolher a função x, e às vezes não fica tão claro a escolha de quem vai ser u e quem vai ser dv, mas aqui vamos escolher a função u como sendo x, e e elevado a x dx vai ser dv. Então dessa forma vamos ter que u vai ser igual a x e o nosso dv vai ser igual a e elevado a x dx. Então nós vamos precisar do du e vamos precisar do v. Então aqui du vai ser a derivada em relação a x, a derivada de x vai ser 1, então vai ficar 1 vezes dx vai dar dx, e aqui temos o dv que é elevado a x, vamos calcular o v, que é a integral de e elevado a x, que é a própria e elevado a x aqui. Então agora vamos aplicar a fórmula. Então observe que a gente vai fazer u vezes v e depois menos integral de v du. Então aqui nós vamos ter que integral de x vezes e elevado a x dx vai ser u vezes v, ou seja, x vezes e elevado a x, aí menos integral de e elevado a x dx, que no caso é a integral de v du. Então vai ficar integral de v é elevado a x e o du é o dx. Então aqui, para a gente ter a resposta dessa integral, nós vamos resolver essa outra integral aqui. Então vai ficar menos integral de e elevado a x é a própria e elevado a x, aí aqui mais a constante. Então esse foi um primeiro exemplo. Em seguida vamos colocar mais alguns exemplos para serem resolvidos. Vamos resolver um outro exemplo aqui. Então vamos colocar a integral de x cosseno x dx. Então aqui a gente também vai chamar o x aqui de u, e o dv ele vai ser cosseno x dx. Então nós vamos ter que u é igual a x e dv vai ser cosseno x dx. Assim o du vai ser a derivada de x é 1, então vai ficar 1 dx, que é dx, e aqui a gente integra, a integral do cosseno vai ser seno, então vai ficar v igual a seno de x. Agora vamos aplicar a regra da integral por partes. Então vai ficar integral de x cosseno x dx. No caso aqui nós chamamos essa função aqui de u e essa aqui de dv. Então o resultado aqui vai ser u vezes v, ou seja, x vezes seno de x, aí menos a integral de v du. No caso, a integral de seno de x dx. Agora vamos repetir aqui x seno x e vamos resolver essa integral do seno, que no caso a integral do seno vai ser menos cosseno, e mais a constante aqui. Então vai resultar em x seno x, aí menos, o menos vai dar mais, cosseno x mais a constante. Vamos resolver mais um exemplo. Então vamos resolver esse exemplo aqui, que é x quadrado seno x dx, a integral de x quadrado seno x dx. Vamos chamar aqui o x quadrado de u, e o nosso dv vai ser seno x dx. Então u é x quadrado e dv é igual a seno x dx. Assim, se u é igual a x quadrado, o du vai ser 2x dx, e o v aqui vai ser a integral de seno, que vai ser menos cosseno de x. Daí vamos agora aplicar a fórmula. Então vai ficar a integral de x quadrado
seno x dx, que é a integral de u dv. Isso vai ser igual a u vezes v, que no caso vai ficar x quadrado vezes menos cosseno x, aí menos integral de v du. Então aqui vai ficar a integral de menos cosseno x, aí vezes 2x dx. Então essa integral aí vai ficar x quadrado cosseno x, coloco menos aqui, aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais, vai ficar integral. Eu vou colocar esse 2 aqui fora da integral também, então vai ficar x cosseno x dx. Então isso vai ficar menos x quadrado cosseno x, aí mais 2, e observe que essa integral aqui, x cosseno x, ela já foi resolvida aqui no item anterior e deu esse resultado aqui, que é x seno x mais cosseno x, e mais a constante. Então vamos aproveitar esse resultado que já foi calculado antes e vamos juntar aqui. Aí lembrando que aqui nós vamos colocar um parênteses. Então o resultado dessa integral x quadrado seno x dx vai ser essa expressão aqui. Numa próxima videoaula teremos mais alguns exemplos aplicando a integração por partes. Até lá e obrigado.